O artigo fala sobre um ensaio de lopinavir, ritonavir em adultos hospitalizados com Covid severo 19. Acadêmicas: Adriana Heck, Johanna Figur-Neisinger e Jeande Cristina Jank. Então, eu sou a Adriana, então vou começar o nosso trabalho. Então, coronavírus é uma doença do trato respiratório. Ela pode ser leve e autolimitadora, também pode gerar uma pneumonia progressiva grave, falência dos órgãos ou levar à morte. Aí teve um medicamento em 2003 aprovado, que foi o lopinavir, que é um inibidor do aspartato protease do vírus do HIV, que combinado com o ritonavir, ele aumentaria a meia-vida plasmática do citocromo P450. Então foi feito um ensaio para avaliar a eficiência desses dois medicamentos através da ingestão oral, para ver se ele ajuda a prevenir a infecção por SARS-CoV-2. Os métodos utilizados, então, nesse ensaio foram os seguintes. Então, os pacientes, eles foram avaliados quanto à elegibilidade. O ensaio positivo de reação em cadeia de transcriptase reversa polimerase foi testada pelo controle de doenças num laboratório de diagnóstico designado no próprio local onde foi feito o ensaio. Todos os pacientes eram do sexo masculino e teve algumas grávidas com 18 anos ou mais. Foi excluído do ensaio pacientes com qualquer condição que permitisse que o protocolo não fosse seguido com segurança. Também quem fazia uso de medicamentos que causassem reações adversas. Quanto ao desenho e supervisão do teste, então, ele foi um ensaio aberto, randomizado, controlado individualmente, entre os dias 18/1 de 2020 a 3/2 de 2020. Foi feito no hospital, então, Jintan, na província de Hubei, na China. Devido à urgência do teste, não teve placebos do medicamento. Os pacientes elegíveis foram designados aleatoriamente. Receberam medicação via oral, gratuita 2 vezes ao dia, e cuidado durante os 14 dias. O tratamento recebido, então, foi oxigênio suplementar, ventilação não invasiva e invasiva. Foram aplicados antibióticos, suportes vasopressor, terapia de substituição renal e oxigenação. E todos os pacientes deram o seu aval por escrito. Quanto ao monitoramento clínico e laboratorial, os pacientes eram avaliados 1 vez ao dia por enfermeiras especializadas. Capturavam dados em escala ordinal, 7 categorias e sobre segurança do dia 0 ao 28º dia, ou se tivesse alta ou viesse a óbito. As amostras foram seriadas, obtidas no primeiro dia e antes de tomar o lopinavir e ritonavir. Daí no 5º, no 10º, no 14º, 21º e 28º dia, ou na alta ou no óbito, foram testadas novamente as amostras e enviadas ao laboratório de pesquisa. Medidas, então, de resultado. Desde a randomização até uma melhora de 2 pontos em uma escala ordinal de 7 categorias ou alta hospitalar. Também a escala no 7º dia e no 14º dia, ou na mortalidade no 28º dia. A duração da ventilação mecânica e a hospitalização em sobreviventes. E o tempo entre o tratamento e a morte do paciente. E a análise estatística, então, deste método. Então, é uma resposta rápida à emergência da saúde pública devido ao Covid-19, aos pacientes que estavam hospitalizados, então, com o Covid severo realmente. A intenção era tratar e escolher todos os pacientes submetidos à randomização e o tempo de melhora avaliado após os pacientes terem atingido os 28 dias.
Então, os resultados: os pacientes que foram designados não apresentaram tempo de melhora clínica diferente da população de tratamento em comparação com pacientes designados para o tratamento padrão sozinho. A população com intenção de tratar modificada, o tempo médio de melhora clínica foi de 15 dias, enquanto o grupo de tratamento padrão foi de 16. A taxa de mortalidade também foi de 28 dias para o grupo lopinavir-ritonavir, que é a população que tem intenção de tratar ou intenção de tratar modificada, que foi numericamente menor do que a do grupo de tratamento padrão. Em comparação ao grupo de tratamento padrão, os pacientes do grupo lopinavir e ritonavir tiveram uma permanência hospitalar mais curta na unidade de terapia intensiva, e o tempo de randomização antes a alta foi significativamente menor. Então, a virologia: num total de 69 pacientes da amostra tiveram um diagnóstico do trato respiratório de PCR positivo e foi negativo para swabs de garganta obtidos após consentimento. Após consentimento, a carga de RNA visal basal nas aragatoas do grupo lopinavir e ritonavir foi ligeiramente superior à do grupo de tratamento padrão. Em qualquer das amostragens, as porcentagens de pacientes com RNA detectável por SARS-CoV-2 no grupo lopinavir e ritonavir e no grupo de tratamento padrão foram semelhantes. Então, 46 pacientes do grupo lopinavir e ritonavir e 49 pacientes do grupo de tratamento padrão relataram eventos adversos entre a randomização e o 28º dia. Os eventos adversos incluíram náuseas, vômitos e diarreia. No grupo lopinavir e ritonavir foram comparados com aqueles do grupo de tratamento padrão. A porcentagem de pacientes com anormalidades laboratoriais nos dois grupos foram semelhantes. Os eventos adversos graves ocorreram em 51 pacientes, 19 pacientes do grupo lopinavir e ritonavir e 32 pacientes no grupo de tratamento padrão. A melhoria clínica em pacientes gravemente enfermos com Covid-19 não foi associada ao tratamento com lopinavir, ritonavir juntamente com o tratamento padrão. A diferença na mortalidade foi maior entre os pacientes tratados dentro do período de 12 dias após o início dos sintomas, do que aqueles tratados posteriormente. Pacientes esses que receberam o tratamento com lopinavir e ritonavir e o grupo de tratamento padrão. Pacientes com pneumonia viral por SARS-CoV-2 têm progressão na segunda semana da doença. Os pacientes que receberam lopinavir e ritonavir, que tiveram complicações graves, foi menor do que aqueles que não receberam tratamento. Mas a adição do tratamento com lopinavir e ritonavir em pacientes Covid-19 grave não reduziu as cargas de RNA viral ou a duração da detectabilidade do RNA viral. No final do ensaio, 40,7% dos pacientes que receberam lopinavir e ritonavir ainda apresentavam SARS-CoV-2 RNA. A duração média da eliminação viral em pacientes Covid-19 grave foi de aproximadamente 20 dias. Nenhum dos resultados mostraram evidências que o lopinavir e ritonavir exerceu um efeito antiviral significativo. O uso de lopinavir e ritonavir em doses maiores ou mais prolongadas para melhorar os resultados gerou preocupação, por conta dos efeitos colaterais causados. Como o ensaio não foi cego, então é possível que isso possa ter gerado influência na tomada de decisão clínica. Então, concluindo, descobriu-se que o tratamento com lopinavir e ritonavir não acelerou significativamente a melhora clínica, reduziu a mortalidade ou até mesmo diminuiu a detectabilidade do RNA viral da garganta em pacientes com Covid-19 grave.